Graças e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero, junto com vocês, meditar no texto de Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 21. Nesse texto, o Senhor ele nos diz que devemos abandonar toda insensatez e dar lugar à sabedoria concedida pelo Espírito Santo. E esta sabedoria ela se expressa de três maneiras, segundo o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 21. Em primeiro lugar, no uso sábio do nosso tempo. No versículo 16, o Senhor ele nos diz: façam o melhor uso do tempo presente, pois é uma época má. O que de melhor nós podemos fazer com o nosso tempo? Podemos dizer que nesse momento de isolamento social que nós estamos vivendo, podemos utilizar esse tempo que Deus tem nos dado para buscarmos ao Senhor em oração, em leitura da palavra. O texto de Mateus capítulo 4, versículo 4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Em Oséias diz que nós devemos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Deus ele quer se revelar a cada um de nós como filhos amados que somos da parte do Senhor. Ele tem uma medida a cada dia para cada um de nós. Basta nós nos achegarmos a Ele em oração, em meditação nas Escrituras. Deus ele quer se fazer conhecido, mas nós precisamos nos achegar ao Senhor a cada dia. Que esse tempo que Deus tem nos dado nesses dias seja tempos de comunhão com o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Também nós podemos aproveitar e devemos aproveitar esse tempo que Deus tem nos dado para orar pela igreja do Senhor, para orar pelos governantes, pelos profissionais de saúde, pelas pessoas que se encontram enfermas, para que elas alcancem a cura, não somente no físico, mas na alma e no espírito. Que Deus possa nos usar para intercedermos pela nossa nação, e não somente pela nossa nação, mas pelas nações que estão sofrendo devido a essa pandemia do coronavírus. Deus ele quer levantar um povo que intercede, que roga a Ele, e essas pessoas com certeza somos nós. Também nós devemos utilizar o nosso tempo para cuidarmos dos nossos irmãos. Apesar da distância física, geográfica, sabemos que estamos ligados uns aos outros em amor pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus tem nos dado a tecnologia, podemos utilizar o WhatsApp, mandar uma mensagem, podemos ligar para os nossos irmãos, podemos nos comunicar através do Zoom, como muitos têm feito. Nesse momento de contato com nossos irmãos, que Deus possa nos usar para trazer uma palavra de ânimo, para trazer uma palavra de edificação, uma palavra de fortalecimento da fé, que venhamos orar uns pelos outros e animar uns aos outros a prática do amor e das boas obras. E também, o tempo que Deus tem nos dado, precisamos atentar para os necessitados entre nós. Estamos passando por um problema não só de saúde na nossa nação, mas também um problema econômico. E com certeza esse problema há de atingir alguns irmãos entre nós. E nós precisamos estar atentos para essas pessoas, para esses irmãos, para socorrer o necessitado, como nos ensina o Senhor. E relembrar a palavra do Senhor que diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, se Deus ele tem te agraciado, tem sido bondoso para contigo, então com certeza, meu irmão, para que tu possa repartir com aqueles que estão precisando e que tu sabes muito bem, que Deus possa usar a minha vida, a tua vida, a vida da igreja nesses dias para socorrer ao necessitado e expressar verdadeiramente o amor de Deus, não só através das nossas palavras, mas também através das nossas ações. Também é um tempo para dedicarmos à nossa família. Então, muitos estão em quarentena, saindo só o essencial para comprar um alimento e algo desse tipo. E nesse tempo que nós estamos em casa, que viemos dedicar para estarmos junto com a nossa esposa, estarmos com nossos filhos, o marido, a esposa estarem juntos nesse tempo, edificando a vida uns dos outros, para o marido exercer o sacerdócio do lar, estar pastoreando a sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua esposa, como nos diz a palavra, né? O marido amando a esposa como Cristo amou a igreja, educando, criando os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor,
os filhos se submetendo ao pai, se sujeitando aos pais. E não somente para juntos buscarmos ao Senhor e edificarmos o nosso lar no que diz respeito às verdades das Escrituras Sagradas, mas também estarmos juntos para brincarmos com nossos filhos, nos divertirmos com eles, e trazê-los para junto de nós nesse ambiente de adoração, de comunhão, de brincadeiras saudáveis no nosso lar. E também é uma boa oportunidade esse período para estabelecermos algumas rotinas na nossa casa e gerarmos bons hábitos que nós iremos colher os frutos não somente no tempo presente, mas após essa quarentena, né? Então, entre nós temos aprendido através de alguns irmãos que é muito importante termos uma rotina. Então, na nossa casa nós temos o que fazer quando nós nos acordamos e as atividades que nós devemos desenvolver durante o dia. Isso nos ajuda a, quando vai surgindo outras coisas no nosso dia a dia, colocar como segundo plano. Então, não, nesse momento essa é a minha prioridade, essa é a nossa prioridade, essa é a prioridade do meu lar. E as coisas que vão surgindo, uma mensagem do WhatsApp, algum contato que surge e outros meios de comunicação, fica em segundo plano naquele momento, porque a prioridade é essa, porque a nossa rotina estabelece como prioridade estas atividades. Então é algo muito positivo e que eu vejo que temos colhido bons frutos na nossa casa. Então que esse tempo venhamos estar gerando bons hábitos no nosso lar, hábitos saudáveis que iremos colher frutos eternos para a glória de Deus. Também é tempo de proclamarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tantas más notícias que nós ouvimos, Deus ele nos chama para sermos propagadores de boas notícias. E nós temos o Evangelho, as boas novas de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que venhamos a compartilhar essas boas novas com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Em segundo lugar, esta sabedoria se expressa na busca por compreender e viver segundo a vontade de Deus. No versículo 17 do texto de Efésios diz: procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que nós devemos fazer como discípulos do Senhor Jesus Cristo é a cada dia procurarmos compreender o que Deus ele tem, aquilo que Ele quer para nossas vidas. Temos que entender que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. As nossas vidas hoje pertencem ao Senhor e precisamos, como filhos de Deus, buscar compreender qual a vontade dEle e nos sujeitar a cada dia à vontade do Senhor, a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. Entendo que duas coisas podem nos impedir de buscar compreender a cada dia qual a vontade do nosso Deus: o hábito e as obrigações. Então, muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer, temos hábitos na nossa vida e nós entramos no automático. Então, acordamos, começamos a fazer as coisas que temos que fazer, seja aquelas que estão em casa, as irmãs, as atividades que tem domésticas, as atividades com os filhos, e às vezes a gente entra no automático, fazendo as coisas, e muitas vezes a gente não para buscar ao Senhor e perguntar ao Senhor: Senhor, o que é que Tu queres para a minha vida neste dia? Qual a direção que Tu tens para mim? Mantenho a rotina, o que é que eu devo priorizar? E muitas vezes Deus durante o dia nos dá alguns alertas de algumas coisas que nós precisamos atentar e priorizar. Seja no cuidado com os filhos, seja no cuidado com a esposa, com o marido, seja no cuidado com a casa, seja no tempo de comunhão com Ele, seja no ambiente de adoração, de louvor. E nós precisamos estar atentos ao Senhor e buscando compreender a cada dia a vontade de Deus e viver de acordo com esta vontade. E para concluir, esta sabedoria ela se expressa no deixar ser cheio pelo Espírito Santo. O versículo 18, o Senhor ele nos diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E como nós podemos nos encher do Espírito Santo? A palavra de Deus diz que é com louvor, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças sempre ao nosso Deus e Pai,
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que no nosso lar seja um ambiente de adoração, de louvor, de gratidão, longe de nós toda e qualquer murmuração. Nesses dias de isolamento social, quando estamos em casa e as coisas vão surgindo, eu costumo dizer que tem dia que o mar se levanta, as ondas começam a surgir no nosso lar, diante de tantas coisas que vão acontecendo. O que nós precisamos fazer é dizer: Mestre, vem cá, acalma a tempestade, vamos descansar no Senhor, calma aí, vamos colocar as coisas no seu devido lugar e juntos adorarmos ao Senhor, rendermos graças ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco, tem sido misericordioso, tem estado conosco todos os dias. A sua presença ao nosso lado é a certeza de que nunca nós seremos derrotados. Então, que o nosso lar seja um ambiente de adoração, de louvor a Deus, de gratidão. Também que nós venhamos estar nos sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Os filhos se submetendo aos pais, a esposa se submetendo ao marido no Senhor, o marido amando a esposa, honrando a esposa, cuidando da esposa, dos filhos. Que seja um ambiente onde o respeito mútuo reine em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações possa transbordar sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor, principalmente aqueles que estão muito próximos de nós, como a nossa esposa, o marido, os filhos. Então, é dessa forma que nós expressamos a verdadeira sabedoria, no uso sábio do nosso tempo, buscando a cada dia compreender qual a vontade do Senhor, deixando que o Espírito de Deus ele venha nos encher, enquanto nós adoramos, louvamos, engrandecemos, rendemos graças ao Senhor, nos sujeitamos uns aos outros no temor do Senhor. Que nesses dias nós que recebemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, que recebemos a sabedoria que provém do Espírito de Deus que habita em nós, venhamos estar expressando essa sabedoria e vivendo para a glória do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.